Boa noite, povo de Deus. Toma na sua mão sua Bíblia aí. Levanta ela bem alto e vamos todos juntos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez nós nos submetemos, ó Deus, ao Teu Espírito Santo nessa noite. Senhor, nós precisamos ouvir uma palavra vinda do Teu trono, Pai. Fala conosco, Deus, nessa noite, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, venha trazer transformação nas nossas vidas, ó Deus. Transforma, Pai, as nossas vidas, ó Pai. Nós não queremos sair daqui essa noite da mesma forma que entramos, mas queremos sair completamente transformados pelo poder da Tua palavra, Pai. Que haja liberdade no Teu Espírito Santo, Pai. Que essa, Deus, seja uma noite de transformação, uma noite de restauração, uma noite de cura, uma noite de libertação, uma noite de batismo no Teu Espírito Santo, uma noite de liberdade diante do Senhor, ó Pai. Que eu seja tão somente, Pai, instrumento usado conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu querido, abra sua Bíblia comigo, mas abre sem medo no livro de Apocalipse. Não precisa ter medo de abrir Apocalipse, irmão. Fica tranquilo que não vai pular um dragão na sua frente aí. O lago de enxofre não vai jorrar da sua Bíblia. Fica tranquilo. Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler do verso 14 ao 22. E fique esperto, irmão, fica atento. Recebeu a palavra, pega ela. Amém? Pessoal do fundo aí ouviu? A palavra chegou aí, meu irmão, pegou você de jeito, segura ela firme, em nome de Jesus. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, irmão, o Senhor, Ele traz instruções detalhadas às igrejas, às 7 igrejas. Nós vemos as cartas à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E
João, após ele receber a ordem de escrever o livro para 7 igrejas, ele teve uma visão de Cristo andando no meio de 7 castiçais, ou candeeiros. E entre outras coisas, outras características que ele cita, ele fala que ele tinha à sua destra 7 estrelas. Quando você vai olhar lá em Apocalipse capítulo 1, volta um pouquinho. A partir do verso 11, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida, e cingido pelo peito com um cinto de couro, e a sua cabeça e cabelo eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando a sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, João, no período do governo de Domiciano, foi um período de intensa perseguição religiosa. Os cristãos foram perseguidos, tal como havia sido no governo de Nero. E essa perseguição, essas perseguições, eram ocasionadas principalmente por causa da ambição do imperador em restaurar e preservar a religião romana. Durante esse período, houve um enorme número de mártires cristãos. Acredita-se que antes de ser levado à ilha de Patmos, João, ele era pastor da igreja de Éfeso. Então, a intenção do imperador, quando ele manda João para ficar exilado em Patmos, era de calar a voz dele. Era acabar com a pregação do evangelho, era terminar com o avanço da igreja. Mas quando todas as portas se fecham para João, ele é mandado para ficar em exílio. Quando tudo se fecha para João na terra, o Senhor chama ele e fala: sobe aqui, eu vou falar com você. Eu estou abrindo uma porta no céu, porque eu quero falar com você. O Senhor chama ele para começar a falar com ele das coisas que brevemente iriam acontecer. O texto de Apocalipse não fala de coisas que talvez vão acontecer. Pode ser que vá acontecer, mas ele está falando das coisas que devem acontecer. Mas apesar de ter sido Domiciano que mandou levar João para Patmos, ele não entendia dessa forma. Quando você vai olhar Apocalipse capítulo 1, no verso 9, ele fala: eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Assim, João entendia sim
Da mesma forma que Paulo entendeu que ele nunca foi prisioneiro de César. Ele fala em Efésios capítulo 3, no verso 1, ele fala: sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Então João, de repente, ele escuta uma voz atrás dele, uma voz forte, uma voz poderosa, uma voz que fala com ele: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o derradeiro. O que você vê daqui para frente, escreve num livro, envia para 7 igrejas. E ele fala as igrejas às quais ele tem que enviar: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando João ele se vira para olhar quem falava com ele, a Bíblia diz que ele não consegue ver quem falava. João ele vê 7 castiçais de ouro puro. Ele vê as 7 igrejas. E no meio das 7 igrejas, o texto diz que ele vê um semelhante a filho do homem. Vocês estão vivos? Não, pastor, esse texto de Apocalipse é complicado. Ele se vira e ele vê os 7 castiçais, que são as 7 igrejas. E no meio dos 7 castiçais, ele fala que ele vê um semelhante a filho do homem. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. E pega isso no teu espírito. O mundo só pode ver Jesus através da igreja. O mundo só pode ver Jesus através da igreja. E o Cristo que João vê, não é o Cristo suando sangue, prostrado sobre o seu rosto em lágrimas no Getsemane. O Cristo que João vê, não é o Cristo sendo cuspido e humilhado no sinédrio judaico. O Cristo que João vê, não é o Cristo espancado no pretório romano. O Cristo que João vê não é aquele que caminha moído e ensanguentado pelas ruas de Jerusalém, sobre a vaia de uma multidão que gritava: crucifica-o. O Cristo que João vê não é o Cristo estendido na cruz, suspenso entre o céu e a terra. O Cristo que João vê é o Cristo da glória, é o Cristo vencedor, é esse ao qual ele vê. O texto que nós lemos, ele fala que os seus cabelos não estão mais cheios de sangue, mas são brancos como a neve. O texto que nós lemos fala que os seus olhos não estão mais cheios de sangue, mas eles são como chamas de fogo. Vocês estão entendendo, irmão? Ou é só eu que fico empolgado com os trem desse? Eu acho que é só eu, né? O Cristo que ele vê, a voz que ele ouve, não está mais reprimida pela sede, mas é como voz de muitas águas. As suas mãos, elas não estão mais esmagadas pelos cravos, mas elas estão sustentando a igreja. Os seus pés não estão mais esmagados pelos cravos, mas eles são como latão reluzente. O seu rosto, ele não está mais desfigurado, mas ele brilha muito mais que o sol ao meio-dia. É esse Cristo que ele vê. E quando João vê o Cristo da glória, a Bíblia diz que ele cai como morto. Ele cai como morto. O Senhor impõe a mão direita sobre ele e fala: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas eis que aqui eu estou vivo, para todo sempre, sempre, sempre. Eu estou vivo pelos séculos dos séculos. E João, eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Irmão, nós não adoramos o Cristo que esteve vivo e morreu, mas nós adoramos o Cristo
que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. O texto diz que João vê Jesus no meio dos castiçais. Jesus está no meio da igreja. Jesus está aqui conosco nesta hora, no meio da igreja. Você e eu, nós viemos para cá, nós vamos para a igreja para cultuar ao Senhor, porque nós temos essa certeza, Ele está no meio da igreja. E o texto diz, Apocalipse 2:1, ele vai falar que Ele não só está no meio da igreja, mas Ele anda no meio dos 7 castiçais. Ele está andando aqui no nosso meio nessa noite, irmão. Ele está andando aqui para nos sondar. Ele está andando aqui para nos corrigir. Ele está andando aqui para nos exortar. Ele está andando aqui para nos consolar e para nos fazer promessas. Quando você vai ler as cartas às 7 igrejas, e eu te desafio, irmão, depois você em casa a ler isso. Porque eu creio que você é um leitor da palavra, em nome de Jesus, amém. Existe uma expressão que ela é utilizada em todas as 7 cartas. Eu conheço. Para 5 igrejas, ele fala a mesma coisa. Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele fala, eu conheço as tuas obras. O que você fez e ninguém viu, eu vi. Aquilo que você em oculto fez e ninguém estava perto para ver, eu vi. Aquilo que você fechou a porta para poder fazer, escondido dos seus pais, da sua família, do seu chefe, do seu pastor, ninguém estava lá para ver, a sua esposa não viu, mas eu, o Senhor, estava vendo. Ninguém esconde nada daquele cujos olhos são como chama de fogo. Mas para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus ele vai dizer outra coisa. Ele diz, conheço a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. Nós passamos, irmão, tantas situações. Nós passamos, tantas coisas vêm nos afrontar. E o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você, eu conheço a tua luta. Eu conheço as tuas lágrimas. Eu conheço o seu gemido. Eu conheço as suas aflições. Eu nunca me afastei de você no momento da sua dor. Sabe aquele momento, irmão, ao qual você acha que o mundo vai acabar e que só está você, que até Deus esqueceu de você? Deixa eu te dizer uma coisa, neste momento Ele estava do seu lado, Ele nunca te abandonou, Ele nunca te deixou. Na hora do seu choro, na hora da tua dor, Ele estava do seu lado. O interessante é que para a igreja mais pobre, Ele fala, tu és rica. Já a igreja de Laodiceia, que dizia, a própria igreja dizia, estou rico e abastado, eu não preciso de nada. Jesus olha para ela e fala, você está pobre, miserável, cega e nua. Porque o que é importante não é ser rico aos olhos dos homens, mas ser rico aos olhos de Deus. Para a igreja de Pérgamo, Jesus vai usar outra expressão. Ele fala, eu conheço o lugar onde tu habitas.
que é onde está o trono de Satanás. Por que Jesus fala isso para Pérgamo? Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia. Perdia só para a capital, Éfeso. Então, existem duas situações aqui. A primeira é que quando se disputou na Ásia qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano, Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso e construiu esse templo. Pérgamo foi a primeira cidade aonde se cultuou um imperador como divindade. E qualquer lugar, meu irmão, aonde um homem é adorado, aí está o trono de Satanás. Porque a idolatria por homens é satânico. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ninguém. A segunda questão é que em Pérgamo hospedava o templo e o culto de Esculápio. Esculápio era conhecido como Deus da cura e era representado por uma serpente. E pessoas iam no mundo inteiro para Pérgamo para serem curadas por Esculápio. Qualquer lugar, irmão, aonde o homem fabrica um Deus, forja uma divindade e se prostra diante dela como se ela fosse Deus, aí está o trono de Satanás. E onde tem o trono de Satanás, e isso é fantástico, irmão. Aonde tem o trono de Satanás, Jesus planta uma igreja para servir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso, irmão, que muitas pessoas já chegaram para a gente e falaram assim: pastor, essa região que está a igreja é muito complicada, pastor. Vai para uma região mais tranquila, vai para uma região mais segura. Aí não é um lugar, pastor, ou região difícil, mas aqui é onde? Entenda algo, irmão. Entenda algo. Aqui é o lugar onde a igreja tem que estar. Aqui é onde o povo de Deus tem que se reunir, sim. É aqui. Enquanto nós estamos aqui louvando a Deus, enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra, enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, os anjos do Senhor estão rodando nesse lugar. Eles estão rodando nesse lugar. Amém? Então, aonde tinha o trono de Satanás, ele plantou uma igreja. Ele plantou uma igreja. Amém? Glória a Deus. Então, vamos para frente. Em cada uma dessas cartas às igrejas, nós vamos ver Jesus fazendo alguns elogios às igrejas. E nós vamos ver Jesus fazendo algumas censuras. Para duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, só tem elogio. Não tem nenhuma censura. Esmirna era mais pobre, Filadélfia era mais fraca. Em Apocalipse 3:8 diz: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Para 4 igrejas, Jesus vai fazer elogios e vai fazer censuras. Ele elogia a igreja de Éfeso. Jesus ele faz 3 elogios a eles: fidelidade doutrinária, pelo zelo
da sua ética de pureza e pela perseverança no sofrimento. A igreja de Éfeso não suportava os falsos apóstolos. A igreja de Éfeso detestava a obra dos nicolaítas, que induzia o povo à prostituição. Mesmo diante de tantas pressões, eles permaneciam fiéis, firmes na fé. Mas Jesus diz: eu tenho uma coisa contra ti. Você abandonou o primeiro amor. Meu irmão, a palavra é inegociável. A nossa missão é defender os princípios da palavra de Deus. Meu querido, a forma, ela não pode mudar. Ela pode mudar. Com o passar do tempo, a gente vê a forma mudando. As igrejas começaram a ficar pretas. Não é verdade? Luz, fumaça. Ontem aqui no culto Elas, antes do culto começar, eu estava na minha sala ali em cima, e aí eu olhei para o templo assim, parecia que a Shekinah do Senhor invadia a igreja. De tanta fumaça que tinha nesse lugar. A forma muda, mas a essência do Evangelho não. Ele continua sendo o Evangelho, o poderoso Evangelho, o transformador Evangelho. O Evangelho é a resposta para o mundo. Mas Éfeso perdeu não a defesa do Evangelho, Éfeso perdeu o amor. Manteve a integridade teológica, mas perdeu o amor. Perdeu o brilho nos olhos, perdeu o fogo no coração, já não tem mais prazer na presença de Deus. Entrou na profissionalização do ministério. Jesus, ele elogia a igreja de Tiatira, porque agora, quando escreve a carta, essa igreja tem mais fé, mais obras, mais amor do que tinha antes. E Apocalipse 2:20 fala: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. O que eu aprendo com isso? Tem algumas coisas que precisam andar juntas. Teologia e ética. Doutrina e vida. Credo e conduta. Nós podemos ser a igreja mais acolhedora da cidade. Nós podemos ser a melhor igreja em acolher e receber as pessoas. Se faltar o Evangelho, nossa igreja não agrada a Jesus. A igreja precisa ter o Evangelho e precisa também ter amor. Ela precisa abraçar as pessoas, receber bem as pessoas. Ela precisa ter vida. Jesus, ele elogiou a igreja de Pérgamo. Porque em Pérgamo tinha gente como seu líder Antipas, que morreu pela fé. Na Bíblia não diz como ele morreu, mas a história diz que ele morreu carbonizado dentro de um boi de bronze incandescido. E é interessante porque nessa mesma igreja, onde tem um líder que estava disposto a morrer por Cristo, olha o que Jesus diz para ela, Apocalipse 2,14: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. Tinha gente flertando com o pecado, flertando com o mundo, flertando com a imoralidade.
na mesma igreja, escutando o mesmo pastor, ouvindo os mesmos louvores, se reunindo em volta da mesma ceia do Senhor. Meu irmão, na igreja, tem gente cheia do Espírito Santo. Mas na igreja tem gente que está meia boca. E na igreja tem gente que está muito mal, está em pecado. E o Senhor, Ele fala para mim e para você hoje: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Jesus, Ele elogiou a igreja de Sardes, porque tem um grupo lá que não se contaminou. Mas Jesus diz para eles em Apocalipse 3:1, que tens nome de que vives e está morto. Nós poderíamos dizer que essa igreja era uma igreja avivada. Você diz que tem nome de quem vive. Uma igreja avivada, ao qual você passa na porta dela e você fala: nossa, que povo! Mas Jesus olha para ela e diz: vocês estão mortos. É interessante a ótica de Jesus, porque a igreja que é pobre, Ele fala que é rica. Para a igreja que é rica, Ele fala que é pobre. Para a igreja que fala que está viva, Ele fala: você está morta. Para a igreja que está fraca, Ele fala: eu abri uma porta. O que eu aprendo com isso? Não importa o que eu penso a meu respeito. O importante não é o que as pessoas dizem a meu respeito. O importante é o que Jesus diz a meu respeito. É isso que importa. Quando alguém vira para você e fala: está morto, Jesus fala: está vivo. Quando alguém vira para você e fala: fraco, Ele fala: forte. Eu abri uma porta para você, e homem nenhum pode fechar. É o que o Senhor diz que importa. Amém? Glória a Deus. Estão vivos até aqui? Alguém quer ir embora? Então, depois dessa breve introdução, agora eu começo a pregar. Nós vamos falar agora da igreja de Laodiceia. Que das 7 igrejas, Laodiceia foi a única que Jesus não fez nenhum elogio, só censura. O interessante é que a igreja de Laodiceia era a que tinha a melhor autoavaliação. Era a igreja que olhava para ela mesma e dava nota máxima em todas as áreas. Era a igreja que achava que ela estava no top. Eu ouvi uma expressão que eu achei interessante, que era a igreja que batia palma para ela mesma e formava um grande coral, cantando "Quão grande és tu" na frente do espelho. Como Jesus trata com essa igreja? Como que Jesus trata comigo, com você? Ele mostra a situação da igreja. Ele faz um apelo para a igreja. E ele faz uma promessa. Eu não sei, irmão, se quando você lê esse texto, se você se perguntou por que Jesus usa essas figuras para a igreja de Laodiceia. Quente, morno, frio. Entenda uma coisa, querido.
O Senhor sempre vai falar com você de uma forma que você entenda. Sempre. De uma forma que você compreenda. Ele não vai trazer para você, quando no seu momento de oração, Ele não vai trazer para você um entendimento, para te trazer um entendimento de algo. Se você, por exemplo, não entende nada de agricultura, Ele não vai falar sobre agricultura com você. Ele não vai te dar um exemplo desse. Ele vai falar do jeito que você entende. Ele vai usar as figuras que você entenda. Que você entenda. Amém? Jesus, irmão, Ele conhece o texto e o contexto da nossa vida. Jesus, Ele conhecia tudo a respeito da cidade de Laodiceia. Laodiceia ficava a 75 quilômetros sudoeste de Filadélfia, 145 quilômetros de Éfeso. Ela ficava em uma região do Vale do Rio Lico. Era a região mais fértil da Ásia Menor. Nessa região ficavam Laodiceia, Colossos e Herápolis, as 3 cidades. Era uma região metropolitana. Em Herápolis tinham águas quentes, que elas iam descendo, formando piscinas em cascatas naturais. E pessoas do mundo inteiro iam para lá por causa dos banhos terapêuticos nas águas quentes. Quando você atravessa o rio, do outro lado do rio, ficava Colossos, conhecida pelas suas fontes de águas geladas e também terapêuticas. Mas a cidade que era maior, Laodiceia, não tinha nem água quente e nem água fria, nem água gelada. As águas vinham das montanhas por meio de aquedutos e chegavam na cidade mornas, impróprias para beber, imprópria para o uso terapêutico. Então Jesus, Ele pega esse gancho da situação geográfica e Ele fala assim: quem dera você fosse quente como as águas de Herápolis, quem dera você fosse frio como as águas de Colossos, mas porque você é morna como as águas que chegam na cidade, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Por que Ele usa a figura do ouro puro? Porque Laodiceia era o maior centro bancário dos ricaços daquela época. O povo tinha dinheiro. Houve um momento em que as 3 cidades foram destruídas, Colossos e Herápolis não conseguiram se reerguer, mas Laodiceia, com o dinheiro dos ricos, conseguiu reconstruir a cidade. Jesus olha para eles e diz: vocês se orgulham do ouro que vocês têm, pois espiritualmente vocês estão pobres. Por que Ele usou a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor. Jesus está dizendo para eles: vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que Ele usa a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de olhos, mas espiritualmente vocês estão cegos. Agora, o mais fantástico é o que Jesus não vê. Não é o que Ele vê, é o que Ele não vê. Meu irmão, te desafio de novo a ler as 7 cartas, as cartas das 7 igrejas. Você vai descobrir algo fantástico. A igreja que só recebeu censura, a igreja que só foi censurada, não recebeu nenhuma censura doutrinária.
Nenhuma. Não tem falsos apóstolos, não tem falsos mestres, não tem falsos profetas, não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina de Jezabel, não tem qualquer risco doutrinário rondando a igreja. É uma igreja fiel à doutrina, mas está causando náusea em Jesus. Nós não vamos ver em Laodiceia nenhum problema de questões morais, como tinha em Pérgamo, Tiatira e Sardes. Em Laodiceia não tem. Laodiceia era uma igreja ética. Nós não vamos ver nenhum problema de pobreza. Todo mundo era próspero. Próspero. Todo mundo era rico na igreja de Laodiceia. Era uma igreja que a teologia da prosperidade ia dançar. Todo mundo era próspero. Nós não vamos ver nela nenhum problema de perseguição. Tinha perseguição em Éfeso, tinha perseguição política em Pérgamo, mas a cidade de Laodiceia está em paz. E com certeza, meu irmão, qualquer um de nós que se mudasse para lá, com a sua família, você ia querer fazer parte dessa igreja. Uma igreja bíblica, uma igreja ética, uma igreja próspera e uma igreja em paz. Então, qual que é o problema que Jesus viu na igreja de Laodiceia? Que ele disse que ele está a ponto de vomitar ela. Falta do fogo do Espírito. Falta do fogo do Espírito. Nada mais machuca o coração do Senhor do que um crente apático, morno, sem vida. Aquele irmão que você vai conversar com ele, você não vê mais o brilho nos olhos, você não vê mais a alegria da salvação nos olhos dele. A falta do fogo do Espírito. Pastor, mas esse negócio de fogo do Espírito, pastor, eu não gosto muito dessas bagunças que vocês fazem aqui. Esse negócio de ficar caindo. Pastor, não, quer dizer que para ter o fogo do Espírito, eu tenho que sair rodando na unção do peão da casa própria? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Presta atenção. Presta atenção. Pessoal do fundão aí, presta atenção. A gente já viu todo tipo de igrejas. Existem igrejas, irmão, extremamente tradicionais. Extremamente tradicionais. Se você for num culto dessa igreja, você escuta as moscas batendo asa. Irmão, se você vier aqui no culto das 10 da manhã, com o pastor Doce pregando, é um silêncio. Mas existem igrejas extremamente pentecostais. Tem umas igrejas tão pentecostal, mas tão pentecostal, você tem que chegar nos irmãos e falar assim, segura a onda um pouquinho, calma, espera aí, irmão, vamos com calma. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. O fogo do Espírito não tem nada a ver com o estilo de culto. Nada a ver com isso. Eu falei brincando do culto das 10 da manhã, mas é um culto cheio do Espírito Santo. É. O nosso problema, o problema do cristão é que ele é cheio de mania.
Ele é cheio de cacuete, cheio de jargão, cheio de frases de efeito. Altera o tom da voz, para dizer que é mais espiritual. Não é verdade? Não, se você não falar nesse timbre de voz, você não mostra que você é do Espírito, do manto. Em menos, glória a Deus, aleluia. Para mostrar que está no Espírito. O problema é que vai ficando automático. O problema é que vai ficando mecânico. Vai ficando mecânico. Tem cara de espiritual, mas falta o fogo do Espírito. Tem a máscara de ser completamente cheio do Espírito Santo, mas não tem mais o fogo, não tem mais a sede por Deus, não tem mais a sede pela palavra de Deus, não tem mais vida de oração, não tem mais plenitude do Espírito, não tem avivamento verdadeiro, não tem amor pelas almas, não tem amor por Jesus, não tem amor pela palavra, é só uma carcaça, só uma forma, uma formatação que parece extremamente espiritual, mas a vida não tem nada disso. Pastor, mas o que eu faço então? Eu estou nessa condição. Eu sei que tem muita gente aqui nessa condição. Porque essa não era a mensagem que eu queria pregar. Irmão, o tema da mensagem no meu slide está aqui, caminho de Damasco. Então eu sei que tem gente que está assim. Então o que eu faço, pastor? Olha o que Jesus fala. Apocalipse 3,18, ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Meu irmão, Jesus é o dono da igreja, amém? Amém? Pessoal aí atrás, Jesus é o dono da igreja? Amém. Jesus, ele é o cabeça da igreja, amém? Amém, Jesus é o cabeça da igreja. Meu irmão, Jesus, ele é o soberano Senhor da igreja, amém? Amém. E ele podia muito bem, sendo o dono da igreja, o cabeça da igreja, o soberano da igreja, te dar uma ordem. Dá uma ordem para a igreja. E o que ele faz? Ele dá um conselho. Ele vira para mim e para você. Eu vou rasgar essas plaquinhas, gente, em nome de Jesus. Ele vira para mim e para você hoje. Para você que está nessa situação, que perdeu a chama, a paixão pelo Senhor, o fogo do Espírito, ele vira para mim e para você e fala assim: aconselho que você compre de mim. De mim. De mim. Jesus, ele se apresenta como alguém que tem um produto necessário para a nossa vida, e meu irmão, é de graça. Os 3 receberam. Ele está dando uma resposta para a igreja, irmão. Compra de mim. Compra de mim. Se está faltando fogo, ei, presta atenção, querido. Se está faltando o fogo do Espírito, não corra atrás das novidades do mercado da fé. Volta para mim, volta para mim, volta para mim, volta para mim. Só eu posso inflamar o teu coração, só eu posso avivar a sua vida, só eu posso derramar o Espírito Santo sobre você. Não sai caçando para tudo quanto é lado, novidades, revelações. Não, volta para o Senhor. Mas talvez tenha aí alguém pensando assim: meu Deus do céu,
feriadão, caí na besteira de vir na igreja logo hoje, para tomar uma pancada dessa. Por quê? Meu irmão, o Senhor te responde agora isso. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende. Pastor, o que você quer dizer com isso, pastor? O que isso quer dizer? Está muito pesado. Eu te falo o que isso quer dizer. É o Senhor dizendo para mim e para você que Ele não abre mão da nossa vida. Ele está falando, eu não abro mão de você. Eu não abro mão de você. Eu não abro mão de você. Eu não desisto de você em momento algum. Meu irmão, o Senhor está dizendo para nós essa noite, eu não fui para a cruz, eu não morri, eu não subi aos céus para produzir um crente apático. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Eu não abro mão disso, eu não desisto disso, eu não abro mão de você. Eu não permito que você continue uma vida de marasmo. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Muda a tua vida. Muda a sua conduta. E ele faz uma promessa. Eis que estou à porta. Aliás, ele fala no verso 20 de Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Meu irmão, a igreja de Laodiceia estava tão feliz com ela mesma. A igreja de Laodiceia estava tão feliz com tudo que ela estava fazendo. Meu irmão, tem crente que está tão feliz com tudo que está fazendo, com tudo que está acontecendo. Eu estou funcionando, as coisas estão acontecendo, eu estou sendo abençoado. Só não esquece que bênção é sinal de misericórdia, não de propósito. Está dando tudo certo. Cuidado, meu querido, com está dando tudo certo. Que ele esqueceu que está fazendo tudo e Jesus está do lado de fora batendo na porta. Era assim que Laodiceia estava. Não viva uma vida sem a presença do Senhor. Na sua casa, ela não pode estar com Jesus do lado de fora. Ela não pode estar com Jesus do lado de fora. Amém? Feche seus olhos. Quantos aqui nessa noite estão nessa condição? Já não tem mais a alegria que tinha no começo. Já não tem mais a paixão que tinha no começo. Quantos aqui? O Ministério de Louvor vai ministrar uma canção. Meu irmão, se você está nessa condição, assim como a igreja de Laodiceia, e não percebeu que Jesus está do lado de fora, que está caminhando sem a paixão que tinha no começo, já não tem mais o brilho nos olhos, meu irmão, nós precisamos orar por você. Precisamos orar por você. Enquanto o Ministério de Louvor ministrar uma canção, eu quero pedir que você, que está nessa condição, sem constrangimento algum, só levante uma de suas mãos.
vai chegar um pastor até você, vai chegar um líder até você, ele vai orar com você. Nós precisamos resgatar esse fogo na tua vida. Nós temos mãos levantadas.